Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E eu acho que quando a gente fala em cirurgia de uma forma geral, a gente não pode esquecer que, primeiro, você tem que estar ciente do que você pode, do que você quer fazer. Se você está com saúde para fazer determinada cirurgia, seja estética, né? Principalmente. Sem dúvida. É uma cirurgia como qualquer outra, então você tem que estar em ótimas condições. Até porque é um procedimento eletivo, você pode esperar para fazer quando estiver nas melhores condições possíveis. É diferente de uma cirurgia emergencial. Sim, né? Não há opção. Não há opção. Então, cirurgia plástica tem a opção, então você tem que buscar estar saudável, corpo equilibrado para poder fazer. Agora, o inverno é a melhor época mesmo para fazer a cirurgia? Não. O inverno é considerado uma época muito boa pela comodidade para o paciente. Já que a gente sabe que quando faz uma cirurgia o paciente incha, tem que usar uma cinta, uma malha compressiva. Então, no inverno, o inchaço acaba sendo menor e o uso da malha acaba sendo menos incômodo. Sem contar que o inverno no Brasil é no meio do ano, então as pessoas aproveitam as férias e aproveitam para fazer no inverno, de forma que no verão elas já estejam liberadas para tomar sol, para expor a cirurgia. Agora, quando a gente fala em cirurgia plástica, principalmente no Brasil, nessa época do ano, quais são as cirurgias que vocês mais percebem que as pessoas buscam? De um modo geral, prótese de mama, lipoaspiração e abdominoplastia, em todo o ano. Então, são as cirurgias mais procuradas. Então nessa época também são as mesmas cirurgias do restante do ano. É a procura. Temos mitos e verdades, vamos ver o primeiro deles? Olha, existem cirurgias plásticas não indicadas para essa época do ano. Existe? Não é verdade. Não, né? Como a gente comentou, qualquer cirurgia pode ser realizada em qualquer época. Mas se você faz, por exemplo, uma cirurgia facial no verão, você vai ter que se proteger mais. No inverno você vai se proteger, mas não tem aquela exposição solar tão intensa. Mas mesmo assim a necessidade do uso de protetor solar, né? E da proteção, mas acaba sendo mais fácil, né? Se esconder do sol. E isso por um período depois da cirurgia de quanto tempo? Normalmente de 3 a 6 meses a gente pede que evite o sol. Bastante, exposição direta, sim. Não que a pessoa precise ficar acamada, mas evitar a exposição direta ao sol. Não pode ficar estirado na praia, por exemplo. Exatamente. Depois de 2 meses que você fez sua cirurgia plástica, para você ficar bronzeado. Quer dizer, a circulação sanguínea ela é modificada também, né, na cirurgia. E quando a gente opera, às vezes ficam aquelas manchas roxas, que são as equimoses, ou mesmo a cicatriz, se você toma sol, elas vão ficar muito pigmentadas, vão escurecer e às vezes é difícil reverter essa pigmentação. Então se evita até pelo aspecto da cicatriz. Vamos ver mais um mito ou verdade? Olha, no inverno as chances de queloide são maiores. São? Não tem nada a ver. Nada a ver, né? O queloide é uma cicatriz doente, que é uma característica do paciente, seja no verão ou no inverno, se o paciente tem a tendência, a chance de ocorrer. É verdade que a tendência de queloide vem pessoas com a pele mais escura? Sim, os mestiços. Os mestiços? Os mulatos, os orientais também são muito comuns. Pessoas mestiças são mais tendenciosas. Isso não quer dizer que a pessoa tão branquinha não tenha tendência ao queloide, né? Sim. É que tem raças que são mais propensas. E as pessoas às vezes confundem qualquer cicatriz que fique feia com queloide. Quando, na verdade, queloide é uma cicatriz. Ela é mais grossa, ela né? é larga, ela é elevada, ela normalmente coça bastante e a tendência é que ao longo do passar do tempo ela vá piorando. Ah, é piora? Sim, ela vai piorando. Enquanto uma cicatriz normal, que não seja um queloide, ela tem também uma fase que ela não fica bonita, ela fica mais grossa, ela fica mais escura, mas isso é só uma fase, com o tempo ela melhora. Então são diferentes. Então tem que ficar de olho, né? Sim. Por isso que é bom, gente, principalmente quando se faz uma cirurgia, seja ela plástica ou não, o retorno ao médico. O médico já consegue ver bem antes se essa cicatrização está acontecendo da forma correta ou não, né? Sem dúvida. E alguns cuidados que vão contribuir para que a cicatriz fique com o melhor aspecto ou não. Principalmente, você começou dizendo isso, o uso das cintas, né? No período indicado pelo médico da forma correta também, Sim, né? A cinta contribui até, parece desconfortável, mas para alguns tipos de cirurgia dá até uma segurança a mais para a paciente. Com a cinta ela se sente mais confortável para se movimentar, para levantar. E a cinta ajuda na compressão a diminuir o inchaço, ajuda a manter uma forma que a gente pretende, então tem uma série de vantagens. Por exemplo, quando se faz lipoaspiração, né? Sim. Porque a cinta, ela gruda a pele da gente, quando se faz lipoaspiração, a pele fica meio solta. Sim, então a cinta segura. E quando você tira a cinta para tomar banho, você sente a pele que desloca totalmente do corpo. A cinta ajuda e é outra coisa que o médico tem que acompanhar. Porque às vezes a cinta, se não for bem utilizada, também pode causar traumas, lesar a pele.
alterar a circulação, aderência, né? Causar até uma espécie de uma queimadura, que a cinta de tanto roçar de forma inadequada, fazer alterações na recuperação. Por isso ela tem que estar justa na medida correta, né? Sim. Temos uma dúvida de telespectador, vamos ver qual é? É da Camila Rubens, aqui de São Paulo. Tem uma amiga que colocou silicone no verão e sofreu muito no pós-operatório. A cicatrização foi demorada, teve muito inchaço e a prótese acabou ficando deformada. Esse problema ocorreu por conta da estação do ano? Provavelmente não. Né? De todos esses passos aí, a única coisa que justifica talvez o inchaço um pouco maior no verão. Mas é muito característica pessoal. E a deformação da prótese tem que ser bem avaliada, se é uma alteração da própria prótese ou foi algum trauma, alguma coisa que comprometeu a forma. Eu não estou falando que foi o caso da sua amiga, Camila, mas tem mulher que fica tão ansiosa para tirar aquele sutiã que é horrível, mas é importante, que vai para uma festa depois de um mês, eu vou sem o sutiã de pós-cirúrgico para mostrar o meu seio novo. E a prótese não está bem cicatrizada. Então, há uma movimentação da prótese, Sempre né? me perguntam isso, algumas pessoas imaginam que a prótese ela é presa lá dentro. Amarrada, né? Quando não. Nós abrimos o espaço para colocar a prótese, o espaço que seja ideal, colocamos lá e fechamos a pele. Então, essa prótese, por um bom período, ela fica maleável, ela pode se movimentar e se houver um trauma, uma pancada, um esforço excessivo, pode até causar um sangramento lá dentro. Tanto que nos primeiros dias antes da cápsula ser feita ao redor da prótese, um encapsulamento, a gente quando vai pegar alguma coisa, a gente sente, parece que tem uma bolha de ar dentro do seio. Até porque às vezes se forma uma quantidade de líquido que é normal, que fica ao redor, né, da prótese. E as pessoas ficam preocupadas, parece que tem um líquido, mas esse líquido normalmente é absorvido pelo organismo dentro de uns meses. E o encapsulamento correto da prótese também é esperado, né? Se forma uma cápsula ao redor da prótese que vai persistir por um longo período e é esta cápsula que faz a necessidade de um dia ter que trocar a prótese, porque ao longo do tempo ela vai se comprimindo e realmente deforma a prótese. Mas isso não é esperado antes de 10 anos. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Cirurgias no público jovem cresceram em um ritmo de 3,5 vezes maior. É verdade? É verdade. Mas público jovem, a partir de qual idade vocês percebem isso? Existe uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que houve um aumento de mais de 100% em adolescentes. Vixe! É uma informação que, assim, é uma pesquisa em si, mas que não seja motivo de estímulo a cirurgias plásticas tão precocemente. Existem as cirurgias que são indicadas para crianças e até adolescentes, que são aquelas cirurgias de deformidade, ou o caso, por exemplo, de uma orelha de abano, que vai trazer transtorno até na vida escolar da criança. Mas tem que ser bem avaliada a idade de se iniciar a realização das cirurgias. Cirurgia, por exemplo, de prótese de silicone numa adolescente que nem tem o corpo formado ainda, a mama nem está no seu tamanho já final, é complicado, né? É complicado. Tanto a prótese de silicone como a redução mamária. Só devem ser realizados quando tiver completado todo o desenvolvimento sexual, todo o desenvolvimento corporal da moça. Porque essa mama ainda pode crescer, ainda vai se modificar, então não é indicado que se faça uma interferência nessa fase. Por isso que é bom você em casa, você que quer fazer, está bem novinha, conversar com o médico antes. E pensar, gente, o seguinte, se vários médicos dizem que não fazem e um diz que faz, desconfia. Concorda? Sem dúvida. Porque é a segurança, gente, é a vida da gente, não dá para brincar, não. Vamos ver mais um? Maria Clara de Campinas. Minha filha ainda é muito jovem, olha lá. Tem 15 anos e é obesa. Já fizemos diversos tratamentos, porém não foram satisfatórios. Fazer lipoaspiração nessa idade é indicado? De maneira nenhuma. E são dois motivos, não só pela idade, como também lipoaspiração não é feito para corrigir a obesidade. Emagrece, né? Lipoaspiração é para dar contorno corporal. Eu já tive vários casos como dessa pessoa. Inclusive, eu sempre falo para a mãe, se você não conscientizar a sua filha que ela tem que emagrecer e manter uma educação alimentar, ela vai imaginar que engorda, faz uma lipo, engorda e faz uma lipo, quando isso não é nem um pouco saudável. E eu acho que tem coisas que a gente tem que tomar cuidado em falar justamente para adolescentes, né? Ela é obesa. Sim. E aí a adolescente já sabe que está acima do peso. Já sabe que tem dificuldade em se relacionar, porque na escola, desde pequeno, tem brincadeirinhas bobas em relação a isso.
é rolha de poço, é isso e aquilo, que a gente sabe que, principalmente no adolescente, isso vai fechando ele cada vez mais, né? Causa uma série de transtornos. Tem muitos adolescentes que chegam a ficar com depressão e tudo mais. Então, são pequenas coisas que a gente tem que alertar e estimular, porque a família também, muitas vezes, é obesa. Não é uma única pessoa da família, né? Sem dúvida. Hábitos, a gente sabe que a mãe está querendo ajudar de alguma forma, mas esse caminho, embora pareça o mais fácil, não é adequado. Principalmente em relação à saúde da criança, da adolescente. Uma boa dica é fazer atividade física junto com o adolescente, né? Sim. A família faz junto. Atividade física, melhorar a alimentação de toda a família, que, como você falou, normalmente não é um membro só que é obeso, normalmente é a família ou parte dela. E aí a família inteira acaba se unindo mais em prol do mesmo objetivo, né? Que é ter saúde. Vamos ver a próxima, mito ou verdade? Utilizar roupa muito quente no inverno contribui com a cicatrização da cirurgia? Não tem nenhuma relação. Nada a ver, né? Na verdade, a roupa quente, se não for adequadamente ventilada, até prejudica a recuperação da cirurgia. Agora, é importante depois da cirurgia plástica, e aí vai da indicação de cada cirurgião, a drenagem linfática para ajudar nesse momento inicial do desinchar, para desinchar mais rapidamente, né? Sem dúvida. Quando você corta para acessar a cirurgia, você lesa vaso sanguíneo, nervo, você lesa vasos linfáticos e a circulação naquele local fica prejudicada por um bom período. A drenagem linfática vai fazer um trabalho de drenagem que vai melhorar o inchaço, vai melhorar a circulação e com isso vai melhorar a cicatrização também. Mas deve ser feita por um profissional que faz drenagem para pós-operatório, né? Exatamente. Não é aquela drenagem contra a celulite comum que as mulheres fazem normalmente. Normalmente não. Nem é a fisioterapia que faz, por exemplo, para a perna, para pulmão. É o mesmo profissional, mas é um tipo de trabalho diferente. Converse bastante mesmo com o seu cirurgião, viu, gente? E na hora que você for computar o tempo de você se restabelecer, voltar às suas atividades normais, converse com o médico. Não vai pegar em revista nem internet. Cada pessoa tem um tempo também de recuperação, né, doutora Suzy? São particularidades. Às vezes eu até acesso esses grupos e vejo que as pessoas passam a sua experiência, que algumas opiniões são bem-vindas, mas nem tudo tem que ser levado ao pé da letra, porque cada caso é diferente. Tem gente que tem uma cicatrização rápida, outras pessoas mais lentas, né? Até a cirurgia, você fala, eu fiz uma mama, minha amiga também fez a mama, mas as mamas antes eram diferentes e o colega que operou fez de uma forma diferente. Com técnicas diferentes também, Com técnicas diferentes, então cada caso é um caso. Vamos ver mais uma pergunta que surgiu? Da Joyce Ferreira de Cajamar. Já tenho prótese de silicone nos seios e agora preciso trocá-las. Sofri muito na primeira cirurgia e agora estou com medo de fazê-la novamente. Se o procedimento for feito no inverno, pode ser menos doloroso? Pode ser menos, pode ser mais conveniente porque vai ser mais fácil usar o sutiã, ela vai se expor menos, mas eu não consigo afirmar se vai ser menos doloroso. Normalmente a troca de prótese é menos dolorida do que o primeiro implante, especialmente se o primeiro implante era muito volumoso e a paciente não tinha tanta pele. Mas precisa ver quais foram as causas de tanta dor. Às vezes não tomou a medicação adequadamente, às vezes pôs numa posição. A gente sabe que a prótese, quando é posta atrás do músculo, o pós-operatório é mais doloroso porque mesmo. Se descola toda a musculatura desde aqui, né? Você distende o músculo e causa uma dor mais persistente, inclusive com os movimentos ela percebe mais. Então tem uma série de nuances. E tem que ver se também foi só a prótese, né? Às vezes levantou o seio e aí você tem um outro tipo de cicatrização, Sim. Né? Às vezes agora ela já tinha uma prótese, a pele já está mais distendida, então não vai ter tanta pressão com a prótese nova. Tem uma série de fatores. Antigamente se falava que era necessário fazer a troca da prótese de silicone a cada 10 anos. Sim. Depois falou, não, a cada 20. Agora alguns médicos dizem, não, acho que cada um tem que ser analisado de uma forma individual. Porque há o desgaste também da mesma prótese, se a gente colocou a mesma prótese, eu tenho um desgaste e você tem um desgaste diferente. Então, tem uma resposta. Se preconiza o quê? O que a gente estava falando em relação à cápsula é isso. Toda prótese tem uma cápsula. E essa cápsula, ao longo dos anos, ela encurta, ela encolhe e deforma a prótese. Então, antigamente se falava, tem que trocar com uns 4 anos, 10 anos, porque eles achavam que essa prótese podia romper, podia deformar de uma forma que pudesse ser prejudicial. Hoje nós sabemos que isso não acontece com próteses de boa qualidade e essa deformidade que ocorre é esperada. Então, você vai acompanhar a sua prótese igual uma mulher que não tem a prótese. Vai fazer ultrassonografia, vai fazer mamografia, vai fazer ressonância quando indicado.
E quando for percebido que a prótese está deformando, ela deve ser trocada. Não é uma cirurgia de urgência, como muitas pessoas pensam, é uma cirurgia também eletiva, porque eu sempre falo, ninguém dorme com a prótese boa e acorda com a prótese ruim. Foi aos poucos, processo, né, progressivo. Então, quando acontece esse processo num prazo mais alto, uma contratura maior, precisa ser trocado. Tem mulher que tem medo, fala assim, tem que trocar logo, porque senão pode vazar o silicone para o corpo todo. O silicone hoje é diferente do que era antigamente. Outra coisa interessante, o gel da prótese de silicone mais modernas, ele é chamado de gel coesivo. É um gel que ele não se espalha, fica como se fosse duas bandas de prótese, caso ela rompa. Que não é esperado também. O índice de ruptura de prótese é muito baixo, com próteses de boa qualidade. Mesmo num acidente, né? Num acidente é um trauma muito violento. Mas não quer dizer que vai romper totalmente a prótese? E que se romper, ela não vai se espalhar, nem entrar no pulmão, como falam, nem ir para nada. Ela vai ficar naquele local e realmente precisa ser retirada, até porque ela deforma. Ela rompe, ela se espalha no local. Vamos só lembrar, gente, dos exames que devem ser feitos também antes de qualquer cirurgia, né? Sim. E aí, cirurgia plástica mais ainda, quem não tem o diabetes controlado, né? Tem que ver a coagulação, o diabetes, quando vai se operar especialmente as mamas, todos os exames referentes à mama, quando tem idade para fazer mamografia, quando não, pelo menos ultrassonografia. Então, todos os problemas devem ser investigados previamente à cirurgia. E após a cirurgia, o controle deve ser feito da mesma forma. Pode ser até uma cirurgia simples, que você diz que as cirurgias mais pedidas hoje é prótese de silicone, lipoaspiração e cirurgia abdominal. Quer dizer, sim, qualquer cirurgia, por mais simples que seja, aparentemente os exames têm que estar todos ok, sim, né? Porque você vai agredir, queira ou não, é uma agressão ao seu organismo, então vai sangrar, você precisa estar bem equilibrada para que seu organismo reaja e cicatrize e dê a resposta que você espera. Lembrar, gente, você tem que falar tudo para o médico. Quem tem doença autoimune. Sem dúvida. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E há muita gente, infelizmente, que não fala tudo para o médico e depois pode ter um problema durante a cirurgia, não né? só doenças como vícios, droga, cirurgias que já se submeteu. Eu acho que naquele momento o paciente tem que ter confiança e informar o máximo possível, porque tudo será beneficiado. Esse é benefício para ele. Até um ácido acetil salicílico, altera que você toma antes da cirurgia, não é? Sim. Você tem que avisar. Anticoncepcional, se você toma, se você vai poder continuar tomando antes da cirurgia e depois, de que jeito você vai fazer isso, quais medicações para pressão alta e qualquer outras coisas que você faça na sua vida, você tem que avisar o médico. Sim. Inclusive, uma coisa muito interessante, esses remédios ditos naturais, muitas vezes a paciente não valoriza. Eu tomo um, mas é natural. Eu tomo um, mas é chá. Tem que ser informado, porque se a gente espera um efeito deles, ele pode ter também um efeito colateral. Pois é. Então, tem que ser informado também. Você lembra uns anos atrás, estava na moda de tomar uma tal erva, não vou nem falar, senão é capaz de muita gente sair procurando, antes da cirurgia para evitar que ficasse o hematoma. Sim. E as pessoas tomavam a tal da cápsula comprada em casa de produto natural, que não deixa formar o roxo. Então a recuperação é rápida. Só que a circulação sanguínea se modifica também e pode dar um problema sério na hora da cirurgia, né? Sim, tem medicamentos até que interferem com a anestesia, com a sedação. O anestesista tem dificuldade em manter um nível esperado e vai procurar um motivo e não tem nada relatado. É o dito natural, né? Natural. Vamos ver mais uma pergunta? Da Regina Almeida, de Campo Limpo. Minha filha tem 14 anos e quer fazer cirurgia plástica no nariz. Algumas amigas do colégio já fizeram o procedimento. Eu não concordo, acho muito nova para isso. É indicado fazer rinoplastia com essa idade? Quais são os riscos? Pergunta a Regina. É totalmente contraindicado. Não só nessa idade, quanto até que se complete todo o desenvolvimento da face. Uma coisa interessante, você não vê criança com nariz adunco, nem com nariz feio, porque o nariz vai se desenvolvendo com o crescimento da face. E isso leva um bom tempo. Ele vai se modificando. Vai se modificando. Né? Se alguém opera aos 14 anos, não está com desenvolvimento completo. Então, a boa chance da cirurgia não ficar boa, ao longo do tempo se modificar ainda mais, e o trabalho além de ser perdido. E outra coisa, né? Algumas amigas do colégio já fizeram. Gente, isso não é moda de você comprar uma calça boca de sino ou skinny. Não é? Quer dizer, esse é um outro problema. Muitos adolescentes, eles buscam as tais cirurgias plásticas porque querem fazer parte de um grupo. Sim. Mas não é isso que vai fazer ele fazer parte de um grupo. Outro ponto muito importante saudável, né? Em relação ao nariz,
O nariz, ele tem uma função principal, que é a respiração. Então, às vezes, o nariz é dito feio, quando, na verdade, ele tem um problema de função, ele não funciona adequadamente. Então, o problema não é só a plástica, é arrumar o que tem internamente. Então, precisa uma cirurgia em conjunto com o otorrino, precisa se avaliar a respiração, se a pessoa ronca, se fica respirando de boca aberta. Então, tem uma série de nuances que tem que ser avaliadas. Mas nessa idade, 14 anos, não é indicado? Ela perguntou quais os riscos que a filha pode ter se fizer essa cirurgia. Além dos riscos que eu mencionei, até o risco de não ficar satisfeito com a cirurgia ou de modificar totalmente o resultado e ter que refazer mais na frente. Então, é totalmente contraindicado. Isso sem falar no risco emocional, né? Também. Porque é tão jovem, 14 anos. Inclusive, a gente se foca às vezes muito na idade, quando na verdade tem que focar no desenvolvimento e na maturação dos adolescentes. Às vezes a criança é enorme ou acha que já está no tamanho que vai ficar, mas não tem ainda mentalidade suficiente para suportar uma cirurgia ou para saber o que pode esperar de uma cirurgia. Ou se vai no que as outras pessoas julgam ser o mais bonito para ela. Sim. Ela não tem ainda essa maturidade para discernir uma coisa da outra. O que você né? falou, cirurgia não pode ser modismo. Cirurgia é uma coisa muito séria e definitiva. Pois é. Então não dá para escolher esse mês eu quero ficar com o nariz assim, o mês que vem eu quero ficar com o nariz assado e assim por diante. Temos mais uma pergunta, vamos ver a próxima, da Juliana Pereira de Franco da Rocha. Tenho 17 anos e não estou feliz com os meus seios. Além disso, sou um pouco gordinha e gostaria de fazer lipoaspiração também. Dúvida aqui da Juliana Pereira, de Franco da Rocha. Tenho 17 anos e não estou feliz com os meus seios. Além disso, sou um pouco gordinha e gostaria de fazer lipoaspiração também. Esse procedimento pode trazer algum risco para mim? Minha idade pode ser um agravante? Sei que meu corpo ainda pode se desenvolver, mas não queria esperar. Boa parte dessa resposta a gente já deu. Mas eu queria pegar um gancho nessa história. As pacientes, eu sou um pouco gordinha. Muita gente que está acima do peso quer fazer a cirurgia para resolver, como eu mencionei previamente, cirurgia plástica não é para perder peso. E existe um argumento muito interessante que eu falo para as pacientes. Você às vezes opera até gordinha, como ela fala, e se sente bem, melhora a sua autoestima e emagrece. Sim. Depois da cirurgia. Só que a mama que você posicionou, o tamanho de prótese que você escolheu, às vezes deixa de ser satisfatório. Quer dizer, você perde 3 quilos e aquele seio já não fica mais tão harmônico para você, né? Então, até por este motivo, é adequado primeiro emagrecer, depois fazer a cirurgia plástica. E os riscos existem como de todas as cirurgias. Agora, ela diz que sabe que o corpo ainda vai se desenvolver. E vai aos 17 anos ainda? Depende muito também da idade que ela menstruou, do desenvolvimento dela. Então, não tem um parâmetro 18. Tem pacientes com 17 anos que eu já operei a mama até para reduzir porque sofria bullying, porque tem uma série de limitações. Mas aí cada caso é um caso, mais uma vez. Mas ela tem que, antes de mais nada, conversar com um cirurgião plástico para saber direitinho, mas já se conscientizar disso, que o emagrecer vai ser importante. E que a lipoaspiração não emagrece, você disse bem já isso, dá né? um contorno, ele melhora o contorno, ele perde medida. Difícil, você não perde grandes quantidades de peso numa lipoaspiração. Mesmo porque tem uma quantidade limite de gordura que se pode retirar, né? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, até 7% do peso do corpo, a depender da técnica e se for feito apenas lipoaspiração. Combinado com outra cirurgia, esse volume já tem que ser menor. Mesmo porque o tempo de cirurgia, de anestesia, é muito maior, também, né? E o risco maior, né? O tempo de anestesia, as perdas, até a debilidade que nós causamos no pós-operatório é bem maior. Então, viu, Ju, é bom você conversar com um cirurgião plástico, tire suas dúvidas, anota tudo, pergunta. Aí, se você vê, não senti muita firmeza, vai num outro profissional e pergunta tudo de novo, Exatamente. Né? Você tem que ter empatia e confiança, que é o primeiro passo para você ter um bom resultado. E olha, gente, quando o assunto é cirurgia plástica, ela fala assim, mas o médico que eu vou fazer, ele é cirurgião, ele é geral, clínica geral, ele sabe fazer. Não é. Um médico, para se tornar cirurgião plástico, ele estuda a vida inteira, né? Mas estuda como clínico geral, depois faz uma especialização, passa estudando a vida toda, as novas técnicas e tudo mais. Tem que passar ainda pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em testes para ver se ele está apto a fazer parte da sociedade, para ele conseguir dar mais segurança para a gente. Sim. Então, se estuda há quantos anos? Muito tempo, né? Pelo menos 11 anos. 11 anos, quer dizer, para se tornar um cirurgião plástico, né? Sim.
Inclusive, assim, existem hoje no mercado uma série de cursos de fim de semana que o profissional acha que está apto a fazer isso ou aquele procedimento. Isso é duvidável. Gente, teoria é uma coisa, prática é outra bem diferente. E cada cirurgião plástico também tem as suas habilidades maiores para determinadas cirurgias, né? Também, sim, né? Sim. E de formas diferentes, né? Inclusive, tem pessoas que se especializam em uma área mais do que em outra. Então, tem que ser realmente bem pesquisado. Não só o cirurgião, como o local onde vai ser realizada a cirurgia, o tipo de prótese quando você vai fazer algum implante. Então, eu sempre falo para as pacientes, você vai pôr uma prótese de mama, você vai ficar com ela pelo menos, acredite, uns 10 anos, e tem que ter uma boa qualidade. Sim. E não só questão financeira. E o preço é outra história que você tem que também levar em conta, viu, gente? Se mais da metade dos médicos que você pesquisou cobra, vamos chutar, vai 10 mil reais, alguém está cobrando R$1.000, desconfie, né? Porque milagre não dá para fazer quando o assunto é saúde. Com segurança não dá mesmo. Vou passar o site da doutora Suzy Vieira, qualquer informação que você queira. Doutora Suzy Vieira é cirurgia plástica. O site é o www.suzivieira.com.br. O Suzy é com Z e Y no final, tá? E Suzy Vieira tudo junto.com.br. Doutora Suzy Vieira retorna a mulheres. Querendo sugerir algum tema? Fique à vontade. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, viu? E não